Boa noite, pessoas. Vamos entrando na nossa live. Boa noite. Vamos esperar. Hoje eu fui convidada para um bate-papo com Rosa Maria, humanoterapeuta. E já chamei ela aqui, tô esperando ela entrar na live. Assim que ela entrar, a gente vai começar um bate-papo bem bacana sobre dependência emocional. E eu espero que vocês possam aproveitar cada segundo aqui para a gente poder dividir. E é isso, já tá entrando. Gente. Boa noite. Boa noite, pessoas que estão entrando. Olá. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Estamos nos ouvindo? Estou te ouvindo. Você me ouve bem? Perfeito. Perfeito. Certo, então. Vamos lá. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Rosa Maria, aqui do portal Humano Terapeuta. E hoje eu chamei a Jéssica para a gente bater um papo aqui sobre dependência emocional. E nós vamos aqui trocar algumas experiências, né? E quero já trazer a questão da importância. A gente está olhando para essa questão da dependência emocional, que assim como qualquer outra dependência, precisa de tratamento. Então, essa conversa aqui é uma conversa muito tranquila, muito leve, né? Mas nós vamos abordar aqui um assunto muito profundo. E eu espero que essa nossa troca de experiência, bem como essa nossa troca energética aqui, possa trazer essa luz na consciência que nós precisamos e nós possamos alcançar aí aquelas pessoas que possivelmente estejam passando por essas questões emocionais. A dor, ela começa por algum lugar, ela tem uma raiz, a dor, ela tem um motivo, ela tem uma razão, e aqui nós vamos falar um pouco sobre tudo isso. E aí, Jéssica? Pois é, então vamos começar o processo. Eu não estou te vendo, Jéssica. Não tá me ouvindo? Não estou te vendo. Me vendo? Isso. Era para você estar me vendo. Eu gostaria de estar te vendo. Não sei o que aconteceu aqui, deixa eu ver. Para Eu mim tô, tá tudo ok. para mim também, Você, tá tudo ok. Tô te eu vendo. não estou te vendo. Vocês estão vendo nós duas, gente? Pega essa camiseta aqui. E, gente, vocês estão vendo nós duas? Ó, Eu só vejo eu. é só você que não tá me vendo, Rosa. Por quê? Por que será? Aí que eu não entendo. Porque para mim tá tudo certo.
Se quiser prosseguir assim, tá tudo certo. Eles estão vendo nós, tá tudo ok. Tá tudo ok, né? Espero que você apareça para mim, que eu também gosto de te ver. Então, gente, é isso, tá? Então, Ah, o que eu gostaria de falar, que é uma questão que eu abordo bastante dentro das terapias, com várias assistidas minhas, que é a questão do medo, né? O medo, muitas vezes, até dentro de um relacionamento, de não conseguir passar por aquele processo, porque existe muita dependência emocional, que realmente é o que você falou, que vem lá da infância, que vem da raiz lá de trás, que faz com que nós, mulheres, se colocamos em situações difíceis dentro de relacionamentos difíceis e acabe que a gente se deixa, né? A gente fica nesse lugar difícil por medo, por não saber como lidar lá fora, por se sentir incapaz de caminhar sozinha, se sentir incapaz de viver uma vida sem aquela pessoa, porque às vezes a dependência ela é tão grande que nos coloca nesse papel complicado. E ou também quando a mulher sai, ela se perde tanto nessa nesse sentimento de não ser capaz, de não conseguir, será que vai dar certo? E daí às vezes, por mais que o relacionamento às vezes está tão ruim, está tão difícil, está tão complicado, elas se submetem a estar ali por medo, por não conseguir sair daquilo que vem incomodando tanto há tantos anos, e elas vêm empurrando com a barriga. Então, uma das dependências emocionais é essa dependência do parceiro, por achar que elas não são capazes de seguir um caminho, de seguir uma vida sem eles, né? Por essa raiz que vem lá da infância. Se quiser continuar falando sobre esse processo, mas é o que eu venho muito atendendo várias mulheres dentro dessa questão, sabe? Claro, existem outras dependências emocionais, mas essa é uma que eu vejo que é muito difícil a caminhada. a dependência emocional, ela pode afetar todas as áreas da vida da pessoa, né? Então, dentro de cada instância, a dependência emocional, ela tem como é que eu posso dizer? Dentro de cada instância, ela afeta os relacionamentos, as relações, né? O que é o se relacionar, né? Eu vou relacionar, além de relacionar a minha pele, eu vou relacionar também as minhas emoções, os meus sentimentos, eu vou relacionar as minhas questões íntimas. Então, assim, dentro da instância do casamento, a dependência emocional, ela interfere diretamente, né? É, ela atrapalha na dinâmica da individualidade ali de cada parceiro, levando o parceiro que não tem a dependência a um nível de estresse e a sensação de sufocamento. Já o parceiro que tem a dependência emocional, que sofre com essa dependência emocional, ele apresenta aí uma série, uma variável de situações é, na relação, né? Tudo consequência dessa dependência. Então, assim, se eu trouxer aqui um relato sobre como essa dependência emocional, como ela acontece, como a gente sente, como que a gente manifesta esse processo de dependência emocional, eu posso trazer aqui várias situações, né? Mas dentro do geral da dependência emocional, é bom saber como identificar, né? Então, eu gostaria de falar um pouco aqui dessa parte. Como é que eu faço para identificar se eu sofro com a dependência emocional ou não? Porque até parece que é algo simples, falando assim, mas não é simples. É um processo complicado, é um processo de dor profunda, é um processo que só quem passa, só quem está sentindo a dor
é que consegue falar exatamente como é a reação química do corpo, né? Então, vem aí, eu contabilizei, Jéssica, mais ou menos uns 12 sinais que você pode observar para identificar aí essa questão da dependência, mas eu só relacionei aqui como prioridade para trazer 7, tá? Vou destacar 7 aqui, mas são... E assim, se for estudar e se for verificar direitinho, tem muito mais que 12, tá? Eu, por alto, assim, eu contei 12 aqui rapidinho para a gente conversar, mas eu quero destacar os 7 principais, assim, que é o medo excessivo. Como você vai identificar? Medo excessivo de perder alguém, especial ou não. É uma sensação o tempo todo de que eu vou perder alguém, tá? A ansiedade, a dificuldade de tomar decisões sozinho ou sozinho. A baixa autoestima. E você vê que cada tópico desse aqui, a gente pode discorrer, nós podemos falar 4 horas de cada tópico desse aqui, Verdade? sem sombra de dúvida. Então, aí vem aqui o quinto, a dificuldade de ficar sozinho ou sozinha. O sexto, necessidade de validação constante. Nossa, essa aí, essa pega, essa é forte, viu? E o sétimo, a necessidade de atenção, que exige muita manutenção nas relações. E não só na relação íntima, nas outras relações também, nas relações, nas esferas aí nas instâncias da família, do trabalho, do social. Geralmente é aquela amiga que solicita muita atenção, geralmente é aquela amiga que não acolhe muito as outras amigas daquela amiga preferida. Geralmente é aquela pessoa que se coloca muito assim como vítima, né? Que eu preciso da atenção, fui abandonada, estou sendo rejeitada. Então, o processo de startar a dependência emocional, ele começa com medo. E isso é do nada. Você está ali no teu dia a dia, você está fazendo as suas coisas, cuidando dos seus filhos, você está trabalhando, e do nada surge aquele medo. Esse medo, ele gera uma ansiedade. Essa ansiedade, ela gera uma angústia. Essa angústia, ela gera uma insegurança. E quando você chega na insegurança, aí começa a aflição. Aí teus batimentos cardíacos começam a acelerar. Aí você entra no estágio da palidez, que todo mundo percebe que você está pálido. Aí chega o estágio da palidez, junto com o suor excessivo nas mãos, nos pés, e aquela sensação de gelado mesmo. Então, assim, só quem está passando sente e talvez não compreenda, né? Porque é um assunto que agora que está sendo bem abordado, né? Mas, assim, imagina o teu sistema 48 horas em estado de alerta. E aí, Jéssica? Mas é isso mesmo, e é como a gente já sabe. Isso vai startando na fase adulta e isso tem um aprofundamento ainda maior quando a pessoa lá não para ver isso, vai ficando pior essas sensações físicas e emocionais vão ficando cada vez piores. E tem tá lá atrás, na fases da infância, nos gatilhos que a gente teve na fase da infância, quando criança, com pai, com mãe, né? A gente vê também aspectos em pessoas que elas querem agradar demais, né? Elas querem fazer tanto pelo outro para ser vista, acabam se deixando de lado e elas levam isso para os relacionamentos, tanto família quanto afetivo íntimo, com filhos, com medo de perder filhos, que acabam se prendendo aos filhos, não deixando os filhos viver, né? Esses apegos. Então, realmente, tudo isso tem a ver com essa dependência emocional. E que também, né, tem total a ver com isso que você falou sobre esses sentimentos. Eu fui uma pessoa, posso trazer esse exemplo, que fui muito dependente emocionalmente de marido, passei por vários processos emocionais, por ter medo, por isso que eu comecei falando sobre essa questão do medo, que muitas vezes a gente
consegue trazer esses aspectos quando a gente vive na pele, que eu tive muito medo de fazer as coisas. Eu era extremamente dependente dele e fui muito dependente de mãe também, por conta que eu tinha medo, muito medo de agir sozinha. E era realmente esse pavor. Eu não conseguia agir na vida social, para vocês terem uma noção do quanto eu tinha pavor de pessoas que. Um dia eu fui para abrir uma conta bancária. Eu entrei no banco 3 vezes para fazer isso. Eu não conseguia porque eu tinha medo, eu queria que ele tivesse junto comigo para isso. E no dia ele não conseguiu ir e eu tinha medo de fazer. Eu tinha medo do que a pessoa ia falar e tal. E era um pavor, eu suava, me dava, nossa, o coração batia muito forte. Então, isso eu tinha 18 anos, né? Então, eu passei um processo de muito grande, eu não conseguia dormir sozinha. Eu tinha pavor de dormir sozinha. Quando eu me via nessas situações de estar sozinha, eu tinha várias sensações ruins. Hoje, né, como terapeuta, consigo entender que todas essas minhas fases vinham lá de trás, né, da infância que eu tive, da ausência de pai, da ausência de mãe, que por mais que eu tinha mãe, ela trabalhava muito, então não podia estar. Então, teve vários processos que startaram e eu consegui, com terapia, tratar, né, que estava lá na infância. Então, tudo isso que a Rosa falou tem sim muito a ver, só que às vezes as pessoas elas vão levando a vida como se isso fosse loucura da cabeça, ou se fosse frescura, não dão atenção, não dão valor para isso. E quanto mais o tempo passa, mais isso vai ficando difícil e pior para a pessoa. Né? Então, as terapias energéticas espirituais, elas vêm para fazer esse trabalho de ir lá na dor, lá na causa primária de tudo, para fazer se ressignificar, limpar. E aos poucos a pessoa vai se encontrando novamente com ela, com a vida, encontrando a sua essência e se libertando. Eu sou a prova viva disso. Tanto é que hoje sou terapeuta porque eu vi essa luz e o quanto isso mudou, né, quem eu sou. E eu hoje consigo trabalhar com pessoas por conta dessa minha experiência, né, Rosa? Então, ainda não consigo te ver aqui, mas é isso mesmo. Então, a, as causas raiz, né, das dores emocionais, as dores do invisível, aquilo que você não está vendo, mas você está sentindo, né? Essas têm as causas raízes aí na base da infância, mas aqui, gente, que fique bem claro que nós não estamos aqui para julgar os nossos pais da Não, forma que eles nos orientaram na infância. Aqui nós estamos para trazer informações de como você pode identificar em você se você está passando um processo parecido com este, né? Então, vamos deixar bem claro que a gente é sem julgamento, tá? Sem julgar pai e mãe, mas a causa raiz das nossas questões geralmente estão lá na nossa infância. Então, esse processo de dependência, assim como a Jéssica trouxe, é um processo que trava, que paralisa. E às vezes você sofre com ansiedade e não sabe por quê. Você sofre, você tem medo, um medo que não tem uma causa. Porque o medo, ele existe e é normal a gente sentir medo. Mas não aquele medo que vem do nada, aquele medo que paralisa, aquele medo que você não sabe de onde ele veio, mas ele está ali, presente. E aquela ansiedade que você sente que não tem uma causa relevante. Ter ansiedade também é normal. Eu ficar ansiosa porque, por exemplo, eu ficar ansiosa porque amanhã eu vou com um carro novo é super normal. Mas eu ficar ansiosa sem motivo nenhum, isso não é normal. Né? Isso já
faz parte aí de um desequilíbrio, vamos colocar assim, né, o transtorno de ansiedade, né, que está vinculada aí a essas questões emocionais de dependência. Então, de fato, Rosa Maria, na prática, o que é depender emocionalmente de alguém? É isso que a Jéssica trouxe, né? Na instância do casamento, é o que a gente já falou no início da live, eu vou só reprisar aqui para quem acabou de chegar, são essas questões que afetam diretamente a individualidade do casal. O parceiro que tem a dependência emocional sofre, o parceiro que não tem dependência emocional sofre porque se sente sufocado, o outro parceiro sofre porque se sente incompreendido. Então, assim, esse relacionamento ele tem uma tendência a ir se desgastando e com o passar do tempo até chegar a um término essa relação. E para quem é o dependente da outra pessoa emocionalmente, essa pessoa entra num estágio de depressão profunda, medo, ansiedade, frustração e todos os outros sintomas que nós já falamos aqui, de insegurança, de pensar que não consegue existir sem aquela pessoa. Na instância da família, dentro dos relacionamentos familiares, existe muito essa dependência emocional entre pais e filhos, entre filhos e pais. E a pessoa vai crescendo, digamos que a criança ali, já com 8 anos, ela já apresenta uma dependência emocional dos pais. Digamos que o adolescente ali na fase dos 15, 16 anos já apresenta uma dependência emocional. Essa criança, esse adolescente na fase adulta, ele vai repetir a mesma coisa nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos sociais. Então, qual é a importância de olhar para essa questão emocional? A importância é justamente você ter a liberdade emocional. E liberdade emocional é qualidade de vida. Porque você viver 48 horas, como eu já falei aqui no início da live, sob a pressão que causa essa dependência emocional, todo o teu sistema em estado de alerta, 48 horas, isso não é fácil, viver assim. Então, geralmente, aquela esposa ou namorada insegura, geralmente aquela esposa ou namorada que liga várias vezes durante o dia, que pergunta onde você está o tempo todo. Geralmente aquela esposa ou aquela namorada que ela tem a necessidade da validação do sentimento dentro da relação. Então você tem que estar o tempo todo fazendo essa manutenção de demonstração de afeto, demonstração de validação, para que essa pessoa fique tranquila. Exemplo, se você saiu, passou 4 horas, não deu um oi no WhatsApp, essa pessoa que sofre com dependência emocional, ela começa a entrar em crise. Não porque ela é uma pessoa que gosta de ser controladora, mas é porque starta todas essas emoções que eu citei no início da live. O medo, a ansiedade, a insegurança, a angústia. E por aí vai. São várias vezes durante o dia e tem dias que acontece o dia todo, todos os dias. Então é importante olhar esse olhar de autocuidado. Não só as mulheres, né? É porque geralmente a gente fala mais assim das mulheres, mas não são as mulheres, porque os homens, né? Eu atendo muitos homens com dependência emocional, né? Geralmente os homens eles apresentam mais com ciúme, né? Eles apresentam mais, então eles acreditam que é só a questão do ciúme. E não é só o ciúme. Quando esse Eita. ciúme já passa a incomodar tanto quem tem o ciúme, quanto o parceiro que está ali com aquele outro parceiro ali que apresenta, né, os ciúmes. E
E não só, né, em relacionamento, quanto a gente vê a dificuldade que as pessoas têm de seguir a vida, que a gente vê exemplos também de filhos que não conseguem desgrudar, por mais que às vezes começam a caminhar a sua vida, né, tem um relacionamento com uma outra pessoa, tá vivendo, mas vira e mexe acaba nessa dependência emocional de pai ou de mãe para resolver essas questões. Tô com problema, pai, corre pro pai, tô com problema, corre para a mãe, que eles têm medo de caminhar sozinho e ainda tem essa dependência emocional também dos pais. Então, a dependência emocional, ela tem então, realmente várias ramificações, várias situações que fazem as pessoas viver nesses processos, que é uma amarra, porque ninguém consegue se sentir livre, nem quem tem a dependência e nem quem convive com a pessoa que tem dependência. Porque sempre vai existir aquela culpa de deixar o outro. É um sentimento interno muito forte. De, por exemplo, a dependência de uma mãe com o seu filho. O filho tem dó da mãe, muitas vezes de ir viver seu relacionamento com leveza ou ir embora para uma outra cidade, tem pena da mãe, tem dó da mãe, deixar a mãe para trás e acaba ficando perto, não tendo uma vida mais leve por conta dessa culpa que carrega. E a mãe também, né? Como você falou, Rosa, sobre a questão de uma namorada ligar e ficar mandando mensagem. Tem as mães que são assim também, por medo de o que está acontecendo com o filho, pode acontecer alguma coisa, me responda. E delas acabam também tendo essa dependência. Então, realmente, a dependência ela é extrema em vários aspectos. O importante é a gente fazer uma autoanálise, perceber quais são as pessoas que nós temos dependência emocional, fazer esse trabalho nas nossas emoções, né, buscando a raiz disso, e aos poucos, degrau por degrau, fazendo, soltando isso, né, se libertando, caminhando, levando uma vida mais leve com você e deixando o outro viver a vida do outro, né, da forma como ele deve. Então, isso tudo, se a gente for, que nem uma live de 1 hora, é pouco para a gente falar tanta coisa que agrega dentro desse assunto para ser dito, né, Rosa? É muita coisa para ser falada aqui. E é como você falou, não julgando, porque todos nós passamos pelos nossos processos. E querendo ou não, a gente está caminhando para essa melhora, né? A gente traz essas clarezas para que nós possamos fazer essas autoanálises e ir soltando. E muitas vezes essas dependências emocionais, elas são tão profundas que a pessoa não consegue sozinha. Por mais que racionalmente ela entenda, emocionalmente ela não consegue. Ela pode até começar a fazer um movimento, mas de repente ela está fazendo novamente, porque é algo que está lá no nosso inconsciente, nos nossos traumas, nas nossas dores, e são medos que startam e fazem a gente sentir no corpo muita coisa difícil. Então, é importante essas características que a Rosa trouxe em sintomas que já dá para ser feito uma análise de como está a vida de vocês. Parar e pensar quem é a pessoa que eu não sei viver sem. Qual é a pessoa que, quando eu estou numa dificuldade, eu corro para pedir ajuda? Como eu me vejo sozinho, né? Porque tem pessoas que nem ficar dentro das suas casas conseguem ficar sozinha. Ela não consegue ficar sozinha com ela mesma. E é tão importante estar sozinha, se compreender, se ouvir às vezes. As pessoas não conseguem nem ficar sozinhas, que bate aquele medo, aquela solidão, dá de tudo, dá pânico, né, Rosa? Sim, sim. Aí a gente entra numa fase aqui do bate-papo, que tem muitas pessoas que procuram um atendimento terapêutico, muitas pessoas que procuram um acompanhamento de psicanálise, que aí eles chegam aqui com um determinado problema. E aí quando ele pensa, exemplo, o assistido chega aqui e fala, Rosa Maria, eu não consigo entender, eu quero entender por que a minha vida financeira ela não desenvolve.
Eu começo e eu penso que eu vou chegar lá, mas a minha vida financeira está sempre por um fio. E aí ela traz essa questão do financeiro. E quando a gente vai fazer a investigação da causa raiz, aí tá lá estampado a dependência emocional. Então, assim, a dependência emocional, ela pode afetar todas as áreas da vida da pessoa. Não afeta apenas os relacionamentos íntimos, familiares e entre amigos, que é o social. A dependência emocional também ela cria muitos bloqueios, inclusive na vida financeira. Porque uma pessoa emocionalmente dependente dos pais, sejam essa emoção na polaridade positiva ou negativa, ela tem ali um bloqueio na sua vida financeira que tem uma raiz lá na dependência emocional. Então, de repente, eu não estou entendendo o que está acontecendo em todas as instâncias da minha vida, porque eu não parei para observar os porquês. Eu sou uma pessoa que eu levanto muitos porquês, e os meus porquês sempre me levam a uma resposta. Então, a terapia, ela tem essa função de te dar respostas. Respostas que você, como a Jéssica acabou de citar, você não vai alcançar, você não vai conseguir sozinho. Racionalmente, você pode até pensar, ah, então é isso. Agora eu entendi por quê. Tá, eu entendi o porquê. E como eu vou lidar com isso? Porque se é um problema, se é uma dependência, então, como toda dependência precisa de um tratamento, então a dependência emocional também vai precisar desse tratamento para que você consiga lidar com as suas outras questões, as outras instâncias da sua vida com mais tranquilidade, com mais leveza. Então, assim, você nota que esse assunto aqui, ele tem várias nuances, né? Ele sobe, aí ele vai lá profundamente, aí ele traz uma leveza, mas o tempo todo aqui eu gostaria de frisar essa questão do se auto-observar. Se auto-observar, que você possa entender o que está acontecendo com você. Tá, Rosa Maria, cheguei na terapia, já sei que a minha questão amorosa, financeira, social, está vinculada aí a uma dependência. E o que é que eu faço agora? Aí eu vou perguntar para Jéssica. Hein, Jéssica? A partir do momento que eu chego no diagnóstico, e o que é que eu faço agora? Agora a gente tem que olhar para a dor, acolher ela, ressignificar, porque não adianta a gente ter racionalmente entendido. Lá no nosso inconsciente, no nosso energético, no nosso espiritual, tá lá falando que não, você só tá racionalmente compreendendo. Aí a gente precisa se abrir. E a gente sempre fala, né, Rosa, depende muito mais do assistido do que da gente, porque às vezes o assistido vem, a gente dá a racionalidade para que ele possa entender o processo de como ele chegou ali, a gente avaliou tudo, a gente entrou no nível, no grau, na situação toda que estava ali. Mas por mais que o assistido diga pra gente que quer, muitas vezes tem medo. Tem medo de olhar para a dor, tem medo de soltar, ou às vezes tem resistência em querer olhar para aquilo, não quer acolher. Então, assim, tem várias instâncias para ser vistas e muitas pessoas, elas vêm com o problema e elas têm medo de soltar e a gente fica, às vezes, enxugando gelo com aquele cliente. Mas vai chegando lá no final, ele acaba se abrindo e se soltando. E a terapia, ela faz com que ela consiga entender essas partes. E ela olha no final e vê o quanto ela estava sendo resistente àquilo. E ela começa a fazer um movimento. E quando ela começa a fazer o movimento de soltar, junto com as técnicas, junto com o processo, ela vai vendo que tudo aquilo que era dor passa a ser apenas lembranças do que ela viveu e ela vai começando a caminhar com as próprias pernas.
nessa questão que foi dito sobre o financeiro, eu sempre falo, né, em relação aos 3 pilares que são importantes ser visto para quem passa por essa dificuldade financeira, que é uma delas, que é a primeira, que é a dependência emocional, que é uma das coisas que nos seguram, o medo, que não deixa a gente caminhar, e a culpa, né? Então, assim, a dependência é isso tudo que a gente vem falando, né? O medo, que deveria ser algo apenas para nos alertar dos nossos caminhos, apenas para nos avisar, a gente acaba paralisando quando sente o medo e não caminha e não vai em frente. E a culpa por algo que a gente fez para alguém ou por se sentir em dívida com alguém, que são os 3 pilares que não deixam o nosso campo financeiro se expandir. Então, para a gente ver o quanto a dependência emocional ela vem em todos esses aspectos, mostrando que há muito mais coisas por trás. É um baú cheio de tesouros para a gente ir cavocando e pegando e trabalhando. E terapia para a vida toda. Eu falo, Rosa, o quanto eu já trabalhei, o quanto eu já fiz e o quanto ainda eu vejo que eu preciso fazer mais e mais sempre. Então, assim, para quem está aqui hoje nos ouvindo e acha que terapia é apenas para pessoas que estão passando por algo muito pesado, depressão, coisas muito pesadas, não, a terapia ela é para todas as pessoas. Ela ajuda em vários aspectos. Ela, na verdade, é a nossa estrutura para caminhar, é o que faz a gente ter a clareza, porque eu, como terapeuta, também passo por terapia por muitas vezes tá passando por uma situação e não conseguindo entender. Então, uma outra pessoa de fora traz para mim ali aquela clareza, trabalha no meu campo e faz com que eu consiga continuar caminhando. Então, terapia, ela deveria ser algo que todas as pessoas fizessem, porque faz muito bem. E principalmente nessa dependência, que é, acredito que uma das questões mais impactantes na vida de uma pessoa é essa dependência, que ela vem trazendo tudo isso junto, medo, ansiedade, culpa, tudo junto, né? Então, enfim. Mas não sei se eu respondi a Rosa, mas dentro dessa questão é isso, olhou, sabe que está com a questão, veio para uma terapia, olha para aquilo, se abre para soltar, para você não ficar empurrando com a barriga e levando o problema mais adiante, porque quanto mais tempo você leva para olhar para a dor, mais aquela dor aumenta. É que nem uma massa que ela vai tomando forma. Quanto mais tempo, mais a dor se alastra no teu campo e você se vê perdido. Com certeza, Jéssica, você respondeu sim. Você trouxe muitos pontos aí, muito relevantes, bem importantes aqui para o nosso bate-papo. Teve uma parte que você falou aí que eu vou enfatizar um pouco mais a questão sobre essa questão da dependência emocional com o financeiro. E vou procurar exemplificar aqui de uma maneira resumida, tá, gente? Porque se a gente fosse aprofundar aqui, a gente vai dar umas 2 horas aqui de aula. Mas, então, nessa questão ainda do financeiro, por que é importante abordar o financeiro? A gente estava falando ainda há pouco sobre emoções e a gente aborda o financeiro. Por que é importante? Porque essa dependência, ela está impactando todas as áreas da vida da pessoa, tá? Então, dentro da instância do financeiro, o que que acontece? Se eu estou com uma vibração, por exemplo, se eu estou passando por questões emocionais, que aí a Jéssica falou, que vem o sentimento, né, de culpa, de julgamento, a partir do momento que eu me coloco no julgamento, vamos trazer o exemplo novamente da namorada ciumenta? Tá, a namorada ciumenta, ela não pode ver outra mulher. Se ela ver outra mulher e ela estiver perto do marido dela ou do namorado dela, ela já vai se colocar numa prateleira de avaliação. Por mais que ela seja mais bonita do que a outra mulher, dentro desse perfil de padrões, tá? Porque todas as suas belezas são belezas
Mas aquela mulher que está com esse processo de insegurança da dependência emocional, ela vai colocar imediatamente ela naquela prateleira do julgamento. Será que eu sou o suficiente para ele? Ele vai olhar para ela? Então, já me coloquei ali o meu valor. O meu valor, ele já diminuiu. E para o universo, ele não entende o que é papel. Dinheiro é papel. E o universo ele entende o que é valor. Então, se eu me coloco na prateleira do julgamento e eu me coloco com menos valor ou não tenho valor, porque se aparecer outra mulher, o meu namorado vai olhar para ela, eu já entrei nesse lugar de não ter valor. Então, se eu não tenho valor, essa questão do financeiro, ela vai ficar bem complicada, porque eu não estou vibrando em uma vibração compatível com o valor daquele financeiro que pode vir a melhorar ou desbloquear aquilo que atrapalha de ter um crescimento melhor. E quando eu coloco a culpa, eu trago a culpa, porque eu sou culpada porque eu não sou tão bonita quanto a outra mulher. Quando eu me coloco na culpa, se eu sou culpada, eu tenho uma dívida. Se eu me coloco na posição de dívida, se eu estou devendo, o universo vai entender que eu estou vibrando dívida. Então, assim, sabe aquela pessoa que ela até ganha o dinheiro, mas ela não consegue sair da dívida? Só paga dívidas o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, esses aspectos, eles passam despercebidos, mas eles estão aí, e agora com este esclarecimento, acredito que quem está acompanhando a live agora, ou quem vai acompanhar depois, né, alguns cortes daqui, vai poder ter mais essa clareza e olhar com mais carinho para essas áreas da vida. Quando eu te perguntei, Jéssica, sobre e agora, Rosa Maria, eu já sei de tudo isso. O que que eu vou fazer agora? Você respondeu muito bem, mas eu quero enfatizar aqui o diferencial do tratamento da metodologia humanoterapeuta, Isso. bem como o tratamento com a nova técnica que nós estamos acessando agora, o que nós temos de mais novo de tecnologia a nível de tratamento emocional, né, que é o HumanoSense. Então, Sim. com todo respeito a todas as outras terapias, tem uma terapia melhor que a outra, Rosa Maria? Não. Tem pessoas com necessidades específicas para cada tipo de terapia. Tem casos que eu consigo tratar ele apenas com floral, com reiki, com o psicólogo, mas tem o caso que eu só vou conseguir tratar usando a metodologia humanoterapeuta, porque a metodologia humanoterapeuta, bem como o HumanoSense, é um trabalho que tem um aprofundamento em várias áreas da existência do indivíduo. Então, assim, é um tratamento que ele não vai apenas no comportamental, ele vai além do comportamental. É um tratamento que ele alcança aí as instâncias de nível energético, mental e espiritual. Porque essa questão do espiritual, às vezes, deixa muita aquela abre aspas, deixa muito aquela dúvida se é sobre religião. Não, gente. Vamos desmistificar, vamos desconstruir essa crença de que quando falamos de terapias holísticas e espirituais, nós estamos falando de religião. Nós estamos falando de terapias que abordam todas essas instâncias. Porque bem como eu cuido da minha vida espiritual, eu tenho que cuidar também da minha vida emocional, do meu mental e do meu energético. Então, a metodologia humanoterapeuta, o diferencial da metodologia humanoterapeuta é justamente que ela é uma terapia holística que atende de verdade aquilo que nós temos como conceito de holístico, tá? Que ela vai nessas três instâncias de níveis energético, mental e espiritual. Então, a partir do momento que eu já sei o que está acontecendo, já melhora, já ameniza ali o problema em, digamos ali, 10%.
Porque o fantasma, ele só assusta até enquanto você não joga o lençol em cima dele. A partir do momento que eu já sei o que está acontecendo, já sei onde está o fantasma, aquele fantasma não me assombra mais. Porque o que é uma assombração? O que é uma assombração? É uma sombra em ação. Se a sombra está tendo ações e eu não estou vendo, eu vou ficar com medo o tempo todo. A partir do momento que eu jogo o lençol e aquela sombra não faz mais a ação, eu vejo onde ela está, agora sim, com esses 10% de consciência que eu estou ganhando aqui, nesse bate-papo, já sei quais são os meus processos e eu já sei o que procurar. Porque é tão angustiante você sentir e você procurar saber por que você está daquele jeito e você vai lá em determinados lugares e você sai de lá sem respostas. É tão angustiante você ir dormir noites e noites imaginando como é que você vai resolver aquelas questões. Isso é muito angustiante. Então, o diferencial da metodologia humanoterapeuta é isso. É porque nós, além de fazer a investigação, que ela é altamente personalizada, além dessa investigação, nós oferecemos o tratamento para aquela causa. Então, você vai chegar no atendimento e você vai sair de lá sabendo como, quando, por que aquilo aconteceu ou está acontecendo na sua vida e como você vai resolver. Que esse é o diferencial. Então, assim, de tudo que nós trouxemos hoje, de clareza, de esclarecimento e de trocas de experiência, enfatizar essa parte da metodologia é fundamental para que a gente compreenda que qual é o nosso objetivo com essa troca energética, com essa troca de informações, né? E aí, vou fazer para vocês aqui, faz tempo as pessoas que me seguem estão pedindo para eu falar, e eu sempre estou devendo aí, que eu nunca coloco nenhum vídeo. Mas aqui em primeira mão eu vou colocar para vocês que estão aqui. Como eu superei a dependência emocional, que não foi diferente da Jéssica. Então, a gente combinou para fazer aqui um bate-papo e trocar experiências. Então, vou trocar essa minha experiência aqui com vocês, tá? Hoje eu falo com segurança, falo com clareza, eu falo com firmeza. Hoje eu falo com autonomia, com propriedade. E hoje eu falo na condição de uma mulher transformadora. Eu saí de um estágio de mulher sofredora para um cenário real, para uma realidade de mulher transformadora. Hoje eu ajudo homens e mulheres a transformarem as suas vidas através da metodologia humanoterapeuta e agora com essa nova ferramenta que nós temos nas mãos, que é o que nós temos de mais novo em tecnologia aqui, é o HumanoSense. Então, hoje eu ajudo homens e mulheres a transformarem as suas vidas, a transformarem as suas dores em força. E como eu consegui superar a dependência emocional? Da mesma forma que a Jéssica, fazendo terapia. E fazendo terapia com metodologia humanoterapeuta. Foi um divisor de águas na minha vida. Então, há algum tempo atrás, com certeza você não estaria me vendo aqui falando com firmeza, com segurança, tendo direcionamento próprio. Tendo direcionamento próprio, tendo autonomia para me manifestar como pessoa, como ser humano, como terapeuta, como psicanalista, como mãe, como esposa, como amiga, respeitando todos os meus limites. Sou perfeita? Não. Tratei tudo? Não. Nós estamos sempre procurando nos tratar aí das nossas dores, das nossas questões. E é esse o convite que nós fazemos a todos vocês, né? Que não guardem problemas, não sofram sozinhos. Vocês não estão sozinhos, não precisam estar sozinhos, tá? Não tem só eu e a Jéssica de humanoterapeuta, nós temos aí, ó, um grupo enorme de pessoas, de profissionais maravilhosos nessa área, de humanoterapeutas, e que
todos têm a mesma competência e capacidade para tratar qualquer problema, seja ele de qual nível ele estiver. Tá? Então, a nossa mensagem de hoje, nosso grande objetivo é trazer para vocês que vocês não estão sozinhos. Independentemente do problema que você tiver, nós temos aí, ó, bastante soldados da luz, humanos terapeutas aí, prontinhos para fazer aquilo que nós nos propomos a fazer. E é isso mesmo. E que lindo, né? É tão, a gente enche o coração para falar o quanto o método mudou a nossa vida e o quanto esse método muda a vida de tantas pessoas. E é isso mesmo, tudo que a Rosa falou, eu só não vou repetir tudo, porque senão nós vai longe, mas é tudo isso e mais um pouco. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho disso tudo, convidar vocês a entrar nesse mundo de autoconhecimento, de começar a olhar para si com mais amor, com mais conexão para todas as suas partes, para todas as suas estruturas, acolher todas essas partes, entender todas elas, para caminhar uma vida com mais leveza, né? Então, eu também, né, Jéssica, Richard também, faço parte dessa família da humanoterapia, estamos tudo junto, a família unida e tem muita gente. Então, eu e a Rosa estamos aqui, mas outros estão por aí também e vocês podem se conectar com todos eles. E essa técnica ela é maravilhosa. E se a gente ficar aqui, a gente vai ficar só falando bem dela. O importante é vocês quererem vir e vivenciar isso realmente na pele, porque a gente não fala de espiritual e religião, e sim espírito, nosso espírito, aquilo que nós carregamos. Tá bom, gente? E é isso, Essa né? questão do espiritual, ela traz também, assim, ela deixa essa abertura para que nós possamos nos posicionar como seres humanos, Sim, como pessoas em desenvolvimento espiritual. Então, com todo o amor e respeito genuíno a todas as religiões, a todas as pessoas que todas estão nos seus lugares que se identificam. Essa questão espiritual justamente é para unificar todas essas mentes, esse inconsciente coletivo denso, que a gente possa trazer essas mentes, todas as mentes de todas as religiões que vibram no amor, na fé, na transformação, na coragem, para que a gente possa ter um inconsciente coletivo com uma energia que venha a contribuir com esse processo de transformação, esse processo de evolução da qual nós fazemos parte dessa grande transição planetária. Então, assim, além de trazer esta clareza em relação aos tratamentos, em relação à eficiência da metodologia, para vocês terem uma noção de que a metodologia humanoterapeuta, bem como o Humanosense, não é apenas uma terapia. É muito mais que uma terapia. É um portal que se abre. É um portal que se abre. É um portal que expande a consciência. Então, assim, essa questão da transição planetária, que é um ponto muito importante, que é abordado todos os humanoterapeutas têm abordado esse tema, esse assunto da transição planetária, é justamente essa unificação de todos esses pensamentos no amor, na gratidão, na prosperidade. Quebrar também, desmitificar essa crença de que você nasceu para sofrer e nasceu para morrer pobre. Não é isso, gente. Você é filho de Deus. Você acha que um pai vai ter um filho para ele estar castigando ele, estar privando ele do conforto, do bem-estar, de poder estar proporcionando uma boa educação para os seus filhos, um bom lar ali para a sua família. Esse Deus punitivo, ele não existe, gente. É esse Deus maravilhoso que coloca
esse grupo de pessoas, não só os terapeutas, os médicos, os dentistas, de todas as áreas, que tratam de saúde e tratam de seres humanos, Verdade. sejam da mente, seja do corpo, de seres humanos. Então, assim, essa questão da espiritualidade que a gente aborda dentro dessa metodologia é com esta profundidade de atuação. Nada superficial, nada aqui para trazer discordâncias religiosas, tá? Mas para trazer esta comunhão de todos os bons pensamentos, porque além de tratar pessoas, nós estamos contribuindo para tratar um planeta, né? Para cuidar da energia de um planeta. De um todo. Então, a missão, ela é muito mais, ela é além daquilo que você possa imaginar. Verdade. Enfim, eu agradeço, Rosa, né? Já foi-se 1 hora. Agradeço pelo convite, tá? Foi lindo. Espero que a gente possa fazer mais lives assim, porque, cara, tem tanta coisa para conversar, tanta coisa para desmistificar, tanto conteúdo que faz com que as pessoas se libertem, né, de coisas que, meu Deus. Enfim, eu É isso agradeço aí, imensamente, gente. tá? Eu Agradeço a todos que compareceram aqui na live, aos colegas, amigos, irmãos aí, o terapeuta, todo mundo aí. Muito obrigada mesmo. Aproveita, compartilha, curte, e é isso aí. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês todos que estiveram com a gente. E E até aguarda a meus próxima. copos. E vai ter próximas, tá? Guardem, Sim, sim, aguardem. sim, Tá sim. bom? Beijo. Tchau, tchau.